bom dia a todos meus irmãos, minhas irmãs e aquele que me ouve pelas redes sociais. Nós estamos dando assim um abraço bem aconchegante, né, em você que está pela primeira vez também nos assistindo e se edificando na palavra de Deus. A nossa EBD de hoje também ela está sendo transmitida para outras igrejas, para inclusive outros estados. E eu quero agradecer imensamente a você, onde você estiver, que o seu pensamento venha a Deus e que nós juntos possamos ser edificados com esta aula de hoje, com a nossa escola bíblica dominical, que é a maior escola de todos os tempos, de todo o mundo inclusive, né? E hoje nós vamos ter um tema, como você já percebeu aqui na entrada, né, que nós temos: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É exatamente isso que nós vamos falar nesta manhã de domingo, né? Se você quiser crescer, realmente, nós temos que orar e ler a palavra de Deus. Nós temos que estar muito atento. E eu quero, com você, te exortar, te incentivar. Se você ainda não tem esse hábito, essa cultura, então, nesta manhã, nós vamos aprender juntos como meditar e como orar. E o texto que nós temos para leitura não podia ser outro se não fosse 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo de 16 a 17. A palavra de Deus, acompanhem comigo, aqueles que podem. A palavra de Deus, ela diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui o 17 diz, a fim, olha, para que serve? A fim. Aqui o 17 diz, a fim, olha, para que serve? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, né? Que palavra significante para esse estudo. Só nisso, aqui nós já percebemos que realmente a palavra de Deus ela é de suma importância para o nosso crescimento espiritual, para abrir nosso entendimento espiritual. E eu quero começar assim com uma indagação para você que diz assim, né? Você tem meta para ler a Bíblia fervorosamente, para ler, não é ler por ler, fervorosamente, e é durante o ano? Você tem essa meta? Se você ainda não tem essa meta, porque ainda nós não somos crentes maduros, nós ainda não somos cristãos que verdadeiramente estamos comprometidos, né, como deveria ter. Ler a Bíblia e orar é uma forma bem básica de nós termos comunhão com Deus, de nós estarmos realmente comprometidos com o Pai. Então é a forma bem básica. Eu tenho falado isso a meus irmãos, né, que realmente nós temos que dar importância a essa forma básica que é ler a palavra de Deus e orar. Ler e orar. Como vocês percebem aqui, mas só que nossos irmãos não dão importância. A igreja do Senhor não dá importância para um ato tão simples de comunhão com Deus e nós não percebemos, né? E passa despercebido na nossa vida. Então, isso aqui é algo que realmente é recomendado pelo próprio Deus aqui na sua palavra, né? O Senhor Deus, ele nos recomenda isso para a sua igreja. Se você não está certo assim de como orar, né? Se você não sabe orar, então saiba que você não é o único. E o Senhor está te incentivando nessa manhã, tanto você como eu, né? Ele está incentivando, está mostrando a verdade, que é a palavra dele, e nos dando orientação, né? Para nós lermos e orar através da sua palavra. A Bíblia, ela nos incentiva, né? A Bíblia, ela nos incentiva a orar, fornecendo muitos exemplos. Além dos exemplos, ela nos fornece conselho sobre como fazer. Já a leitura da palavra, né, eu já vou começar naquela parte que o Senhor Jesus ele confronta os saduceus,
né, lá em Mateus, capítulo 22, que os saduceus, eles veem que os fariseus não têm resposta para Jesus, agora eles vão lá querer incriminar Jesus, e eles diz naquela parte do marido, da mulher que teve 5 maridos, e eles perguntam como os saduceus não creem na ressurreição, aí eles vão confrontar Jesus, né? Vão perguntar que se a mulher teve 5 maridos, qual deles dos 5 que seria que iam ressuscitar com ela, se eles não criam na ressurreição. Aí o Senhor Jesus, que acompanha comigo, que ele diz lá em Mateus 22, 29, aí o Senhor Jesus, olha a resposta, né? Muito interessante quando ele diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é para ti, é para mim. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas vezes o Senhor Deus tem falado contigo nesses dias, nesse período de pandemia, nesse período, né, de distanciamento, né, de estarmos em casa? Quantas vezes você não tem ouvido, você não tem lido, né? Então, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É poder de Deus, a palavra dele, né? Você, nesse princípio de estudo, você está percebendo o impacto que tem a palavra de Deus para a sua vida. E quantas vezes, né, nós vamos assistir televisão, nós vamos ver a nossa internet, mas nós nunca temos tempo para a palavra, nós não temos tempo para orar. E é exatamente isso que o inimigo das nossas vidas, amados irmãos, é isso que ele quer, é isso que ele fica alegre, contente, sorri quando você age assim, quando nós agimos assim, né? Então, nós temos que estar muito, muito atento mesmo nessa questão. Se nós desprezarmos o exame da Escritura, quer dizer, se nós não lermos as Escrituras a palavra de Deus, nós estaremos incorrendo no erro de nos apegarmos a conceitos o quê? De doutrinas erradas acerca do reino de Deus. Nós vamos incorrer nesse erro. Tá? Aprendemos acerca de Jesus de várias maneiras, né? Em especial através de quê? Através da Bíblia Sagrada. Irmãos e irmãs, existem quantas publicações nas livrarias, em todos os lugares que você vê, a respeito de Jesus, né? Existem comentários, existem livros de autoajudas, que tem muitos autores bons aí, tá certo? Mas nunca nenhuma dessas publicações deve prescindir as Escrituras Sagradas. Nenhuma. Por isso que você tem que estar, né, atento, ler a palavra de Deus. Termos e conceitos, pensamentos e a respeito da pessoa e a obra do Senhor Jesus vai nos ajudar muito a proteger-nos de quê? Das heresias, tá certo? Tudo isso vai também das heresias que ela prolifera neste mundo mau, neste mundo, né, desviado da verdade. Então ela vai nos ajudar, né, os conceitos bíblicos a respeito da pessoa e da obra do Senhor, do que ele fez, da obra redentora, né? Jesus, ele garantiu lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, eu estava lendo ainda hoje, o início de Apocalipse, né, que ele diz assim: bem-aventurados os que leem, tá? Os que ouvem e guardam a sua palavra. Tenha interesse pela palavra. Essa é a palavra do próprio Senhor Jesus falando às igrejas. Antes de ele escrever de João escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia, ele dá, né, essa ênfase aqui: bem-aventurado os que leem. Você está lendo? Caro aluno, você que está ouvindo essa mensagem deste domingo, você está lendo a palavra de Deus? Então o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurado, muitos felizes são esses que leem a palavra de Deus, né? Isso é impactante para nossas vidas, né? Muitos são os que não vão a lugar nenhum e eles estão perdidos. Mas por que eles estão perdidos? Estão perdidos porque eles estão sem esperança, porque muitas coisas em Deus atraem,
né? Muitas coisas em Deus, em Jesus, quando Jesus veio aqui na forma humana, né? Ele atraiu multidões, muitas coisas atraem, mas menos a sua palavra. Tudo atrai, né? Você viu que multidões foram atrás de Jesus, atrás de milagres, de curas, de multiplicação do pão, né? Mas pouco atrai a palavra de Deus. É por isso que você está desmoronando. Você está desfalecendo na palavra. Nós estamos fraquejando. Porque nós estamos indo atrás de cura, que nem lá mesmo na época de Jesus. E não é diferente hoje. Tá certo? Então, nós temos que a cada dia realmente ser atraído pela palavra. E são multidões que atrás de Jesus, aguardando multiplicação, como eu já falei agora há pouco, né? Cura, libertação, né? Apertando Jesus, como ele acontecia na época, né? Com amor, o quê? Interesseiro e egoísta. A igreja ela está andando atrás do mundo por causa de interesse, não tem interesse na palavra. Entenda, compreenda isso. Aí você pergunta, mas como orar a Bíblia? Como ler a Bíblia e como orar com proveito nos dias de hoje, né? Com vitória. Então eu quero dar agora sugestões. É por isso que eu quero, nesse princípio de estudo, né, dar sugestões para a igreja ou para você que ainda não conhece a palavra de Deus, para que você tenha gosto por essa palavra. Tá certo? Então a primeira sugestão é essa: leia a Bíblia e ore mesmo sem vontade. Né? Mas sem vontade eu não vou conseguir ler. Você consegue ler. Todos os bons pregadores, famosos, eles já leram a Bíblia centenas de vezes. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho vontade. Mas eu tenho vontade de ler. Então, aqui como ele está dizendo, a vontade ela é um poderoso combustível que ela nos impulsiona a fazer o quê? Aquilo que nós queremos e aquilo também que nós não queremos. Fazer as coisas que queremos ou não queremos. Agora eu pergunto assim, como é gostoso fazer algo que nós estamos com vontade, não é isso? Quanto não é gostoso? Mas nem sempre nós estamos com vontade no momento que nós queremos, no momento que nós precisamos, nem sempre. Ninguém tem vontade de sair da cama às 5 horas da manhã, num dia chuvoso, para ir trabalhar. Quem que quer sair da sua cama? Num ar-condicionado, num clima bom? Ninguém quer ir. Nós fazemos isso por quê? Porque isso é uma obrigação. E por que nós não fazemos isso na leitura da palavra de Deus para crescermos? Para ter a nossa salvação, né? Então, nós tiramos essa parte da vontade. Nós temos que ler a Bíblia mesmo sem vontade, que a cada dia nós teremos vontade de ler, de praticá-la. E tem uma ilustração de um grande pregador, que eu ouvi ele falando, que antes de ele casar, eu acho que alguém de vocês também já ouviu essa ilustração. Ele estava namorando a sua esposa, que ele não gostava de abacaxi. Aí, como ele amava a mulher dele, a esposa dele, né, na época então era noiva, aí ele comia abacaxi contra gosto porque amava a noiva. E ele dizia que gostava, e aí acabou ele gostando mesmo, efetivamente. Mas por quê? Porque ele praticou, mesmo sem vontade, ele comeu o abacaxi. E agora é uma das frutas prediletas dele. Por que você não lê também? Por que você não, mesmo sem vontade, vamos ler a palavra de Deus? Peça a vontade de Deus que ele concede, né? Peça a sabedoria de Deus que ele dá a quem deseja, né? Isso que diz a palavra de Deus. Tá? Então vamos agora para a segunda sugestão. A primeira é ler mesmo sem vontade. A segunda, faça a leitura da Bíblia e da oração uma atividade diária inegociável. Então, quando você tem o propósito de ter tal hora de ler a Bíblia e de orar, normalmente eu oro quando eu acordo, a esposa, né, é a leitura da palavra. Se nós não fizermos essa hora,
né? Então nós não temos que negociar, ou seja, eu não tenho que ir para a feira nessa hora, eu não tenho que receber visita nessa hora. Então é inegociável. Se você começar a deixar de lado, claro que você vai ser desestimulado. Então, a segunda sugestão é que você faça da atividade inegociável. Tá certo, amados irmãos? Então vamos progredir aqui. A leitura e a oração como atividades que devem fazer parte da nossa vida, custe o que custar. Então é tipo um esforço que nós temos que fazer. Então aí nós começaremos a cuidar melhor para que elas aconteçam. Tá certo? É como se alimentar, né? Dificilmente nós ficamos um dia inteiro sem se alimentar. Jamais. Principalmente os jovens, nossos filhos, né? Vocês percebem quando chega aquela hora do almoço, né? Já correm para a cozinha, já estão perguntando, né? Porque não pode ficar sem alimentar. E por que nós ficamos sem alimentar da palavra, que você sabe que é importante para o nosso crescimento, é importante para o crescimento da igreja do Senhor. Tá certo? A partir de agora você vai ter também, não vai negociar. Tá? Agora vamos para a terceira parte, que é: conheça muito bem a sua vida e o seu tempo. Agora nós vamos lidar com o tempo, né? Veja que muitas pessoas, elas até desistem de ter mais comunhão com Deus porque elas não conhecem bem as suas atividades diárias, ela não tem organização, faz uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ela não tem um organograma, ela não é uma pessoa didática, então vai perder tempo com isso, tá? A atividade do dia e do tempo que ela dispõe para fazer as coisas. Agora, um conselho que eu te dou é que você faça um raio-x do seu dia, saiba como a sua atividade você vai fazer e quanto tempo leva cada uma para você poder administrar seu tempo corretamente. Aí você vai descobrir que faz até muitas atividades. Quando você faz um raio-x, você vai descobrir que tem muitas atividades que são desnecessárias. Ela não vai acrescentar nada na sua vida. E você pode colocar a leitura, a oração nesse tempo. Assim, né, você vai fazer corte, você vai acrescentar mais atividades. Conheça bem a sua vida. Priorize a leitura. Priorize, né, a Bíblia e a oração na sua vida. A outra sugestão que eu posso te dar, né, nesse estudo é que nos dias mais cheios as metas são menores. Por exemplo, né, que o seu dia está cheio e você tem um pouquinho de tempo para a leitura da palavra. Mas assim mesmo você vai fazer. Tá? Mas claro, você vai fazer com pouco tempo. Tá? Quando nós planejamos ler a Bíblia e orar, geralmente nós construímos ou seguimos um plano também, uma meta para isso. Tá? Por exemplo, a minha esposa, ela tem um plano, ela faz junto com a igreja um plano cronograma de estudo da Bíblia anual. Todos os dias eles têm esse plano da leitura da Bíblia. Né? Você tem um plano? Né? Essa é uma boa sugestão também. Né? Então conheça seu tempo. Agora nós estamos falando dos dias, né? Que eles são os dias que são mais cheios. Nós temos que encurtar a leitura, encurtar nossas orações, mas nunca deixar de falar com Deus. Existem dias em que acontece imprevisto, por isso que eu estou falando, né, que é os dias cheios. Né? Em outros podemos não estar bem de saúde, emocionalmente também. Né? Enfim, muitas coisas podem acontecer em nossos dias e muitos desistem, né, de fazer a leitura da palavra. Eu sei porque no grupo da minha esposa, ela tem muitos, desistem, mas tem muitos, graças a Deus, pela glória do Deus Pai, continuam lendo a palavra, continuam fazendo a sua devocional diária, e isso é muito importante, né? Não precisa nem dizer que é importante, você sabe disso, né? Então vamos para a quinta sugestão que nós temos. Nos dias mais tranquilos, metas maiores. É o contrário do que nós fizemos nos dias cheios. Né? Nós sabemos que nós teremos dias bem mais tranquilos durante o ano. Quais são os feriados?
dias, finais de semana, neste período de pandemia, de distanciamento, né, de ficar confinado em casa, férias, né? Então nós devemos aproveitar esses dias para aumentar nossas metas de comunhão com Deus. Então quando você sabe que você vai ter um feriado, você vai ter umas férias, né? Você então já se programe para a leitura da palavra, né? Para a oração também, tá certo? Então nós devemos aproveitar, como eu falei aqui, nesses dias, e a nossa meta de comunhão com Deus também, já que temos mais tempo e é a energia disponível, né? Além de tempo, nós temos mais energia, mais força para ler a palavra de Deus. E esses dias ajudarão a compensar aqueles dias. Então você vai trabalhando isto. Esses dias que são mais tranquilos, ele vai compensar aquele dia que você leu pouco, tá certo? Então, esse dia, aproveite esses dias que você tem mais folga, com mais energia, para ler a leitura da palavra de Deus. Não esqueça que o diabo está ao redor. Ele quer que você não leia a palavra de Deus. Mas busque fosse Deus. Deus vai fazer isso, Deus é maior. Tá? Então, a sexta sugestão é, se falhar algum dia, recomece o quanto antes. Isso acontece, né, amados? Acontece com qualquer coisa, inclusive. Ninguém pode prever imprevisto. Tá? Haverá dias difíceis em que você e eu, nós vamos falhar em nossa comunhão com Deus. Não é verdade? Vai ter dia que vai acontecer isso. Alguns desanimam totalmente do objetivo quando isso acontece. Né? Você vê que muitos desanimam na caminhada. Mas o correto a se fazer é recomeçar o quanto antes. Né? O quanto antes. Ficar lamentando uma derrota não nos ajudará nada em vencer. Falhou? Peça perdão ao Senhor. E siga em frente agora com mais energia para não falhar mais, né? Para não termos mais derrota. Tá? Eu comparo isso que nem medicamentos. Pode você olhar em qualquer receita que quando você falha de tomar um remédio naquele dia, mas você tem que tomar imediatamente quando você lembrar. Quando você tiver a possibilidade de tomar um remédio. A mesma coisa é assim com a palavra de Deus. Tá? Então, se você falhou um dia, então recomece imediatamente, não perca tempo, que senão você vai esmorecer. O sétimo e último, esteja preparado e disposto para lutar contra as contrariedades. Se existe contrariedade em qualquer leitura, imagine aqui na palavra de Deus quando você vai ler, porque você tem um inimigo, né, que está sempre em oposição, em objeção à palavra de Deus. Tá? Então, nós temos que estar preparado e disposto para lutar contra as contrariedades. Você não espera que esse seu propósito de ter mais comunhão com Deus será tranquilo e sem qualquer resistência dos nossos inimigos. Você espera isso? Não. Né? Nunca você vai esperar. Os inimigos irão se levantar. Você sabe disso. Toda vez que você se levanta para fazer a obra, né? Você tem amor para fazer a obra, vai levantar inimigo, vai levantar sambalate contra a obra do muro do Senhor. Isso é inevitável. E por isso que nós temos que estar preparado para essas contrariedades que surgem. É por isso que nós temos que estar preparado para ela. Reflita antecipadamente em como os inimigos podem tentar te atrapalhar quando você for lançar a mão no arado. Tá? Então, prepare-se para resistir à luta que nem Neemias fez. Prepare para resistir à luta pelo seu objetivo, para você alcançar o seu alvo. Vença os inimigos e as estratégias deles. É isso que tem que fazer. É isso que o que Paulo diz, que nós somos mais que vencedores. Nós temos que lutar contra o inimigo. E nós temos do nosso lado um Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Tá? Então, como nós queremos avançar bastante esse ano, né, tendo em vista essa apostasia na Igreja do Senhor, tendo em vista tudo isso que está acontecendo, por isso que eu quis te alertar para que você tenha vontade de ler a palavra de Deus,
para que você cresça na palavra de Deus mais e mais. Você é sua família, você é a igreja. Tá? Então, essa é a nossa aula deste domingo. E eu espero que você tenha sido edificado grandemente com a palavra de Deus. Que você realmente, a partir de hoje, você que não tem a vontade, leia a palavra de Deus. Que você não tenha vontade de orar, ore constantemente, ore em espírito. Né? Que Deus seja louvado na sua vida. Que Deus edifique cada dia a sua vida. Amém, amados irmãos? Então não esqueçam de compartilhar, né, essa aula. Não deixe de divulgar para seu irmão, porque é a palavra de Deus. Né? É exatamente isso que nós estamos precisando. Que Deus te abençoe grandemente.